Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para a nossa live aqui da Comissão de Direito Imobiliário da ABRS. Nós vamos aguardar a nossa colega, a doutora Fernanda, que ela já vem. Vamos aguardar. Ela já deve estar chegando. Boa noite a todos. Vamos falar sobre um tema que é bem interessante, importante para todos nós. Ó, a doutora Rita, boa noite. Doutora Leila, que prazer vê-la. Janaína. Boa noite, vamos dar uma esperadinha que já a doutora Fernanda vai estar aqui falando conosco. Que as ações petitórias sempre causam, às vezes, alguma dúvida. Ó, a doutora Rita, que bom te encontrar aqui. Estou mandando convite. Já. Ela vai estar entrando. E juntas nós vamos falar sobre as principais ações petitórias que tem. Tem muitas confusões, o pessoal troca, às vezes confunde com ações possessórias. Elas têm realmente semelhanças, mas é importante saber bem as diferenças, porque elas não é uma coisa que não pode ser fungível, né? Não tem a fungibilidade. A doutora, tô aguardando, já mandei convite para a doutora Fernanda. Obrigada. Doutora Rita, é muito bom tê-los presentes. Leila, doutora Leila também. Nós duas vamos conversar hoje. Entre as duas. Tá chegando. Olá! Boa noite, que bom te ver. Boa noite! Estão me escutando? Perfeito, aqui tá tudo bem. Boa noite, doutora Letícia. Boa noite a todos que estão nos prestigiando. É uma imensa alegria estar aqui hoje, eu e a doutora Letícia, como membros da Comissão de Direito Imobiliário da ABA Rio Grande do Sul. Vim aqui conversar com você sobre as ações petitórias nessa live. Né, doutora? Com certeza, né? Porque eu estava falando com o pessoal um pouco antes de tu chegares, que as pessoas têm às vezes confundem, né? A ação petitória com a ação. Tá dando eco? Bota o fone de ouvido, será? Tá um pouquinho. Agora passou? Tá um pouquinho. Passou, né? Tá um pouquinho. Não. Mas... Tá, agora tá bom. Tá bom? Então tá. Então é isso. Vou botar mais baixo, então quem sabe. Tá bom assim, será? Não, agora tá bom. Tá bom, agora ficou legal. Bom. Então tá. Bom, então eu estava conversando, né, Caí, com o pessoal antes de tu chegares, né? Que tem pessoas às vezes que trocam, né, uma ação possessória com uma ação petitória, porque elas têm umas coisas semelhantes realmente, né? Só que a ação petitória, o fundo, né, a base é o domínio, é a propriedade. E se discute o direito de usufruir o bem, o direito de sequela, um tema de fundo, né, com fundamento a propriedade. Né? Então, acho que a gente vai começando falando sobre a reivindicatória, né? Pode ser? Esse tema é um tema bastante importante que o pessoal, os advogados, nossos colegas confundem mesmo, e tem que tomar maior cuidado, porque nós sabemos, né, a gente pode causar prejuízo para o nosso cliente lá na sucumbência. E os próprios estudantes de direito também é um tema
bastante, que causa bastante reprovações no exame de ordem, né? Que o É pessoal verdade, devidamente tinha peça cobrado. ali na peça, troca e daí já não tem mais o que fazer. É Bom, a verdade. ação reivindicatória, então, gente, vamos tratar hoje, vamos conversar sobre as petitórias. As petitórias é reivindicatória e emissão na posse, né? A reivindicatória, então, é uma ação do proprietário que não tem a posse contra aquele que o possuidor que não tem a propriedade. Ambas as ações, elas têm em comum isso, elas precisam, têm como fundamento o domínio, né? Tem que demonstrar que tu é proprietário do imóvel. A tua causa, o teu pedido em si é a posse, mas a causa de pedir o fundamento é a propriedade. Então, ela é uma ação que ela é imprescritível, mas cuidado que nós precisamos cuidar o tempo lá, senão o nosso possuidor lá, o requerido, ele tem a defesa, que é a exceção de uso capião. Se a gente não cuidar isso, ele pode alegar uso capião, né? Então, cuidar. É imprescritível, tudo bem, mas cuidar que o nosso possuidor lá, ele pode usar na defesa uso capião 2, 5, 10, 15, e aí adquirir a propriedade de forma originária. Ah, exato. Eu vi agora a doutora Carla entrando, a doutora Adriana, para atacar a consultoria. Sejam todos bem-vindos. Tá dando eco? Não, né? Melhorou. Pois é, porque uma das coisas que difere a ação de emissão de posse da reivindicatória é justamente o fato que na emissão de posse o proprietário nunca teve a posse ainda daquele imóvel. Então é bom que a gente tenha bem claro isso, porque as ações de emissão de posse ocorrem muito, por exemplo, em casos de pessoas que arrematam bens em leilões, seja em leilão extrajudicial ou seja em leilão judicial, né? Porque esses imóveis que vão ao leilão, muitas vezes são imóveis bons por pessoas que deixaram de pagar IPTU ou parcelas dos imóveis, e a pessoa adquire por muito, às vezes 50% abaixo do preço do mercado. Então, é um bom negócio as pessoas que arrematarem esses imóveis, tanto para quem tem a intenção de morar lá, né? Como também para quem tem interesse para investimentos também, que às vezes esses imóveis são arrematados para pessoas que têm, né, vários investimentos, porque realmente, ainda mais agora no mundo que está tão incerto tudo, com bolsa que cai, imóvel sempre é um bom investimento, né? Tu vai conseguir aluguéis e coisas, ou para si mesmo para morar, e é bem interessante. Só que, né, muitas vezes a pessoa arremata o bem, por exemplo, para morar, chega lá, o bem está ocupado, e a pessoa que está lá dentro, né, se nega a sair, né, por vários motivos, e a pessoa tem uma pressa. Muitas vezes a pessoa arrematou aquele bem porque quer realmente morar ali. Então, uma das coisas que a gente indica para os nossos clientes, né, doutora Fernanda, que eles façam como é que se diz, uma notificação extrajudicial, uma notificação extrajudicial, demonstrando que tentou compor a situação, tudo, para que possa, depois, numa ação judicial, consiga com mais facilidade a tutela antecipada. Né? Que é mais fácil no momento que a pessoa comprova que já teve essa notificação extrajudicial, tentou falar com o outro está se negando, né? Então, a característica principal da emissão na posse é que é uma coisa que a pessoa nunca entrou naquele imóvel ainda. Né? Tem a propriedade, mas não está conseguindo usufruir, gozar de todas as prerrogativas que o proprietário possui. Eles... Pode? Sim. Pode falar, doutora, pode continuar. Tá. Não, que isso aí é muito importante, que claro que uma das coisas que tem que estar instruída no processo, o bem tem que estar bem individualizado, né? Então, claro que tem que ter o registro de imóveis, demonstrando que aquele imóvel é realmente da pessoa. Mas tem pessoas, isso aí é muito importante para quem não está nos vendo agora, para quem vai ver a live depois, que a gente sabe que tem gente que vê depois, né? Que são várias nesse horário, e é o seguinte:
Tem gente que compra um imóvel, faz a escritura, assina o contrato de compra e venda particular e não vai registrar no registro de imóveis a compra que fez. Pagou, paga, mas não vai fazer o registro no registro de imóveis. O que, que acontece? Por mais que ela tenha pago, por mais que ela tenha assinado uma escritura, um contrato de complemento, o ato que transfere a propriedade, é isso que é importante deixar claro para quem não é da área e está nos assistindo, é o registro de imóveis. E aí é que está, que às vezes o comprador às vezes é surpreendido, que não quer, não faz isso, que não quer pagar a taxa, não quer pagar o ITBI depois, enfim. O que acontece? É surpreendido quando vai tomar posse do imóvel e esse mesmo imóvel foi vendido para outras pessoas também. E às vezes essas outras pessoas registraram o imóvel antes, compraram depois dele, mas registraram antes no registro de imóveis. Então, na realidade, eles é que têm a propriedade. Eu tenho um processo, eu fiz aqui pensei umas jurisprudências que tem assim, um senhor vendeu o imóvel várias vezes, o mesmo imóvel várias vezes, para diversas pessoas e ninguém registrava no registro de imóveis. O que aconteceu? Quando um deles foi registrar, aí viu que tinha sido registrado, que uma compra que foi feita, custou para registrar, e aí viu que uma venda que foi feita depois dele ter pago foi registrado antes dele. Então, o juiz considerou que, na verdade, não foi uma compra e venda, que foi uma cessão de posse que o proprietário fez. E, então, ele teria, na verdade, essas pessoas que compraram o imóvel teriam, na verdade, um direito de regresso, mas quem realmente, o proprietário, ficou com aquele que primeiro registrou no registro de imóveis, embora ele tenha comprado depois. Ele pagou depois, mas foi antes no registro de imóveis. Né? Então, é importante essa coisa que quando a pessoa compra, não demore. Vai, se possível, no mesmo dia, sai do um e vai no outro, já no registro de imóveis, já registrar. Onde é que está aqui agora? Não estou achando a jurisprudência essa que é do TJ de São Paulo, que eu procurei ontem. E é bem interessante que é um caso assim, que acontece assim, ele vendeu várias vezes. Eu não estou achando agora aqui. Será que eu botei na outra pasta? Bom, mas aí qualquer coisa eu coloco ali depois no feed, para quem tiver interesse, me manda um direct, eu coloco. Mas é bem interessante, que a base do que aconteceu é isso que eu falei. Por isso, doutora, que é bom a gente deixar bem caracterizado aqui que nas ações petitórias é preciso ter a propriedade do imóvel. Isso que caracteriza as ações petitórias, diferente das ações possessórias, onde que o fundamento das ações, tanto a reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, é a posse, né? Características, então, e requisitos da ação reivindicatória, o que a gente pode elencar? Tem que o bem, tanto na reivindicatória como na emissão de posse, o bem ele tem que estar individualizado. Então, tem que ter o domínio, o autor tem que ter o domínio do bem, a propriedade. E o requerido, ele tem que ter um título injusto. A posse tem que ser injusta, ele não pode ter um título justo, né? Por exemplo, exemplos de reivindicação, tu pode usar quando tu tem um imóvel na praia, tu tem uma chácara, um rancho, um sítio, e tu esquece ele lá, tu vai, logo que tu compra, tu vai, tu usa, com o tempo a família desiste, tu não vai mais e fica semanas vazio, daqui a pouco são meses vazio, e os possuidores ali em volta, só observando. Quando tu te dá conta, já tem gente morando lá. Então, já é um caso de usar a ação reivindicatória. Nós temos que ter cuidado com a prova, tá? Muita gente corre para a delegacia e faz BO. O BO ele não vai ajudar nesse caso, nem no caso
daqui da reivindicatória, nem no caso da emissão. Por quê? Porque o BO é uma prova unilateral, né? Não tem muito sentido tu anexar no processo e nem sentido criminal. Por quê? Porque o único crime ali que protege o proprietário no Código Penal é o esbulho possessório. Só que para tipificar esse crime, tem que ter o esbulho ali na hora, tem que ser flagrante ali o ato do possuidor estar entrando no imóvel. Então, não, para nós, assim, não tem muita relevância tu fazer um BO. Então, o que eu sugiro aqui para os meus clientes? Sempre quando ocorrer essa invasão, eles peguem uma testemunha ali, um vizinho que observou esse imóvel ser invadido e leve ele até o tabelionato de notas e faça uma ata notarial lá. Daí diz o que ocorreu, diz que quem é o proprietário, é o teu cliente, o autor da ação, né? Fala que esse possuidor entrou, aí delimita um tempo ali. Então, essa ata notarial é que realmente ela serve como prova, tá, dessa invasão. E cuidado, então, propriedade, imóvel individualizado e o requerido ele não pode ter um título justo, tá? Pois é, e é importante mesmo salientar isso, porque tu falaste muito bem que que a pessoa que não, o proprietário não pode dormir no ponto, assim, como se diz, porque tem a questão do prazo para não dar uso capião, né? E nós temos um Exato. exemplo aqui do TJ de Rio Grande do Sul, que era uma propriedade, são vários hectares, e dentro tinha um pequeno grupo de pessoas que tinham já eles perderam em razão de execução fiscal e eles se negavam a sair. E depois eles estavam querendo alegar o usucapião, mas aí eles não conseguiram alegar o usucapião porque era de conhecimento público, é fato notório que todo mundo sabia que a posse deles não era mansa e pacífica. E várias vezes os novos proprietários tentavam entrar na propriedade, porque até inclusive eles A ficaram ao posse não era redor mansa, também. né? É, Não era exato. pacífica. Então não teria como alegar o usucapião como eles quiseram, né? Então, e é importante nesse caso também colocar de novo a importância da notificação extrajudicial também para comprovar que desde sempre teve essa intenção de compor, né? E tem que ser sempre. E uma coisa importante também na emissão da posse é que esse título seja um título de propriedade, seja um título sem vícios. Nós temos uma decisão aqui do TJRS que ocorreu na comarca de Pelotas, que é o seguinte, é um imóvel de 18 mil reais e a pessoa comprou o imóvel por 18 mil eu sei que ela tinha pago já 13 mil e faltava apenas 5. Aí disse que um ex-bancário lá, aposentado, conhecido na cidade, então achou que fosse uma pessoa confiável, ofereceu para ela um empréstimo de 5 mil com a promessa como se fosse tipo uma retrovenda. Ela vendia para ele, mas que depois de um tempo ela teria a possibilidade de reaver o bem. E aí, né, a gente vê que é um imóvel pelo valor, é um valor assim mais simples, digamos assim, né? Então, realmente, de pessoas que não tinham muito conhecimento entraram nessa história e perderam o imóvel. E estavam pedindo para ela, mandando ela sair. Mas aí se averiguou que aquele título de propriedade, na verdade, veio de uma farsa, né? Porque de uma coisa que ela pensou que fosse voltar para ela, aceitou como um empréstimo desses 5 mil que faltava, né? Que era 18 mil o valor total do imóvel. Então, nesse caso, embora ele tivesse o título de propriedade, ela não conseguiu a emissão da posse, foi averiguado através de documentos desses 5 mil que foram emprestados e tal, e de testemunhas que realmente houve essa compra e venda de imóvel, mas que, na verdade, era um empréstimo que ela havia feito, ela foi ludibriada pelo valor do imóvel, a gente vê que é uma pessoa mais simples e tal, então ela não percebeu o que estava acontecendo, né? Um pouquinho com
Doutora, eu acho que está travando a sua imagem. Ah, Agora é? dá uma. Não, eu não sei, eu me olhando Melhorou. aqui, tá tudo normal, tanto a minha como a tua, que é Aham, difícil. Se alguém mais pudesse nos dizer, né? Não sei. melhorou. Agora é a Se tua que tá, alguém mais vê aí, tá se girando. alguém mais. Tá, acho que agora foi. É, a tua para mim que tava girando agora um pouquinho, mas tá bom, Agora deu? deu, O agora tá bom. pessoal aí pode falar se tá certinho a imagem, se tá certinho o som. Ó, pra Janaína tá bom, ó, não tá. Ó, não está, tá travando. Tá tudo normal lá da. A Janaína disse que tá tudo normal. Ah, tá, perfeito, então. Tá, então Hum, vamos dar continuidade. É. Bem legais Hum, esses jogados que tu coletou, Letícia. Pra te ver, né? E às vezes, olha só, eu também hoje estava olhando um aqui do STJ, inclusive o relator foi o Paulo de Tarso Sanseverino, Foi meu que não professor. tá. Isso também meu, lá na Júris. É, Muito na PUC. querido. E num caso de emissão de posse, ele deu para a autora e ela não tinha registrado o contrato lá no cartório, mas ela tinha todas as provas que ela era de fato proprietária. O que aconteceu ali? Não deu para registrar o contrato porque era um loteamento irregular. E aí ela não tinha como especificar na matrícula inteira qual era a parte dela, até porque não foi feito esse loteamento, né? É uma coisa irregular ali. Então ela reuniu todos as provas que ela era a proprietária e foi aqui no primeiro grau foi improcedente a ação dela, segundo grau procedente, lá o Sanseverino ele confirmou. Muito Olha só. legal. Eu não tenho agora anotado aqui o número, mas achei bem interessante. Agora, já no caso da reivindicatória, como não é a primeira posse ali, como a pessoa já tem a posse, ela só vai tentar reaver essa posse, é de profunda assim, importância que você tenha o título registrado lá no cartório. O imóvel tem que estar no seu nome, tem que estar a matrícula atualizada, inclusive. Eu vi jurisprudências que a matrícula desatualizada já É porque pode ter vendido, né? tinha. Então, para a reivindicatória, é essencial ter a prova da propriedade. Assim, na emissão de posse também é importante a propriedade, mas que nunca tenha exercido a posse, né? Só que eu notei ao ver, pesquisar os julgados, é que eu notei que tem alguns títulos de propriedade com vício, né? Que foram originados por simulação, né? Simulação, como é esse caso aí da comarca de Pelotas, né? E tem esse também que Uhum. as pessoas se descuidaram. Outro caso também que o proprietário agiu de má fé e vendeu o mesmo imóvel para várias pessoas, né? Então tem essas coisas, mas tem que é importante deixar claro que sim, que tem também a mesma exigência da reivindicatória, tem que apresentar o registro de imóveis, a matrícula, mas tem que também se poderá haver se houve alguma simulação, é importante que seja, como é que eu vou dizer, alegado isso, né, para que tenha seus devidos efeitos, né? Porque daí, né, tenha espaço para o contraditório. E o que eu achei Certo, também então interessante, cuidado. Cuidado, então, quando você adquirir um imóvel por leilão, leilão judicial, extrajudicial, aqueles adjudicados da Caixa também, que quando não sai no leilão, fica lá na listinha da Caixa. Aí muitos corretores que têm acesso a esses imóveis, eles fazem a transação também, cuidado. E cuidado também com o seu imóvel que está parado lá. É melhor, então, você alugar, fazer com contrato certeza. de comodato, para não correr o risco, né? Com certeza. É verdade, porque as pessoas invadem mesmo e depois para tirar, às vezes fica complicado, né? É, tem que cuidar para que não tenha usucapião depois, essas coisas todas.
e que eu achei interessante também, que eu vi alguns julgados com, como é que se diz, em relação a inventário, e pessoas que só pelo fato de ser inventariantes estavam querendo pedir emissão na posse. E eu achei engraçado isso porque mais de uma pessoa chegou até o tribunal, porque como é que eu vou dizer? É uma pretensão que não cabe, porque ela tem, na verdade, uma cota daquele imóvel referente à herança, mas não é a única proprietária do imóvel, né? Inclusive, se ela for ocupar, ela tem que pagar um aluguel para os outros proprietários também, porque ela não é a única proprietária, né? Então, tinha foi completamente, não foi nem conhecido, né? Foi indeferido o pedido, mas é engraçado, chegou até no tribunal isso, e era assim, dois que eu vi aqui. A inventariante queria ela entrar e pedir emissão na posse, mas não pode, porque ela não tem a propriedade única do imóvel, é um condomínio que existe. Se fosse um terceiro querendo como é que eu vou dizer, entrar no imóvel deles, se fosse uma proteção, um contrato de terceiro, aí sim. Mas no caso, era o próprio o herdeiro que estava querendo a emissão da posse em relação ao outro, quer dizer, em cotas, não era uma propriedade, não tinha propriedade única do imóvel, é um condomínio, né? Eles eram condôminos, né? Eram condôminos na realidade. E, então, me Só chama a atenção. E respondendo tem aqui a doutora Leila, bem rapidinho. Nas ações petitórias, o autor ele tem a propriedade. O que ele vai reivindicar é a posse. O fundamento dessas ações é a propriedade. Tem que ter a propriedade. Por algum motivo, ele perdeu a posse. Ou porque nunca teve, quando vai ser emissão de posse, quando é a primeira posse ali, quando ele compra um imóvel. Ou no caso que ele perdeu a posse lá porque deixou o imóvel parado, não usou, alguém entrou no imóvel, entendeu? Então, as ações petitórias, elas têm por característica principal a propriedade. O autor tem a propriedade, ele está reivindicando a posse, tá? Diferente das ações possessórias, onde que não existe a propriedade, tá certo? Pode dar continuidade, doutora Letícia, desculpe a interrupção. Não, até foi bom, porque enquanto você está procurando, que eu queria dar uma lidinha na ementa, que eu achei bem interessante, que tem uma coisa aqui, falando mais ou menos nesse sentido que eu estava falando do inventário, que é assim, ó, ação de inventário e partilha, emissão na posse do herdeiro que é coproprietário do imóvel, impossibilidade, a decisão mantida, a gestão prevista pelo diploma processual não confere o direito absoluto ao inventariante de ser mantido na posse. Quer dizer, ele queria ter a emissão de posse, ficar na emissão de posse, mas ele não é o único proprietário. Aí tem outro processo, outro órgão, que é lá de Minas Gerais. Aí o de Minas Gerais tem uma situação diferente. Era um dos filhos, tinha uma certa dificuldade de saúde. Então, o que ocorreu? O pai deixou com usufrutos, né, naquela parte que é sempre bom lembrar, que tem 50%, a pessoa pode dispor do seu patrimônio como bem quiser. E foi o que ele fez. Como ele tinha esse filho mais né, adoentado, tinha umas certas limitações, ele deu em usufruto. E aí, quando ele morreu, a outra irmã queria entrar na emissão de posse, a emissão de posse desse bem, que na verdade já tinha sido dado pelo pai anteriormente, e com usufruto, né? Então, realmente, isso aí não tem como, né? Porque é uma coisa assim, que, nesse caso, ele pôde exercer a posse do imóvel, esse filho, em relação aos demais irmãos, porque já tinha essa situação dele ter ganho antecipadamente, né? Por aquela 50% daqueles que os pais podem, as pessoas podem dispor, mesmo tendo herdeiros necessários. Então, ele beneficiou o filho que tinha dificuldades, né? Tinha doenças. Mas interessante que esse tipo de situação vem mais de um processo do inventariante querer emissão na posse, né? Engraçado, isso chegou no tribunal, né? Não foi nem deferido, assim, de cara no primeiro grau. Então, é engraçado. É.
E tem uma situação que eu acho interessante também a gente colocar da emissão da posse, que ocorre quando há, como é que eu vou te dizer, desapropriação. E quando há desapropriação, o poder público demonstra que, por exemplo, que há necessidade, urgência, e em prol da sociedade, por exemplo, ali naquele terreno, construir um hospital, abrir uma estrada, em casos assim, e pode já, mediante indenização, né, pagamento de uma indenização que ele acha justo, claro que depois esse valor é discutido, geralmente, né, pelo que foi expropriado, né, então ele pode, inclusive, ter a emissão da posse, né, e ainda é baseado, porque aquele decreto de 1941 ainda não foi revogado, né? Eles entenderam que foi recepcionado pela Constituição de 88. Então, tá valendo ainda, né? Isso aí é alvo de bastante controvérsias, né? Tem a questão, a doutora Maria Zanella de Pietro tem essas restrições a isso, tudo, né? Porque não daria um espaço para o expropriado se defender, assim, né, só na outra ação para discutir o valor. E se acontecer assim, desapropriou porque ia construir uma estrada, mas construiu ali, sei lá, um hospital, sei lá, um hospital, não, uma ponte, fez uma estrada, e daí não tem problema, né? Porque houve uma predestinação, mas que houve um destino, né? Houve foi feito algo naquilo. Não pode, por exemplo, desapropriar e não fazer nenhuma obra, né? E às vezes pode ocorrer, que é mais raro, do próprio poder desapropriante, né? E desistir da desapropriação também, né? E a gente coloca isso que muitas vezes aqui não, né, fazem muito isso, não só aqui, mas em qualquer parte aqui do Brasil, fazem para a construção de estradas. Né? Sim, sim. Então tem essa situação que é importante. E às vezes o pessoal acumula também a reivindicatória, né, com a missão de posse também, né? Às vezes fazem as duas. Também. Fazem as duas. Perfeito. Mas é mais isso. comum Então, separado. cuidado, gente, no manejo das ações. Daí fica fica difícil, assim, de ter sempre os documentos em dia para que não ocorra a perda da problemas da propriedade, tá? Tem esse de 94, eu já falei, né, que foi de 94 a 2005, daí estava querendo alegar o papel, mas não foi possível. Sempre contra o condômino, né? O valor da causa, no caso, é sempre o montante do contrato de compra e venda, né? Isso é importante colocar na emissão de posse. E é importante também salientar que a citação do requerido na ação reivindicatória e tanto da emissão de posse interrompe o prazo para ser reconhecido o usucapião, né? Sim. Isso é muito importante mesmo, é uma das causas de interrupção para o usucapião. Né? Do reconhecimento ali da usucapião. Interrompe, então. Isso é importante salientar mesmo. Deixa eu ver, emissão do tecido. Tem umas ações. Tem uma ação que eu achei bem interessante também, que já faz um tempo, é um acórdão, daqui do Rio Grande do Sul também, é do relator José Baroni Borges, que é o seguinte, que mesmo quando um imóvel é arrematado, tem que ser observado o princípio da função social. Porque nesse caso era uma senhora que ela tinha 80 anos, ela era viúva, não tinha filhos, e ela perdeu um imóvel por dívidas de imposto de IPTU, e foi arrematado esse bem, e aí ela não tinha para onde ir, e aí o adquirente queria entrar na posse do imóvel, né? E aí até o desembargador José Baroni coloca que seria desumano colocar uma pessoa numa idade tão avançada assim
né, ser tirado da sua casa. Então, foi feito tipo um acordo e tal, e levou em consideração também o estatuto do idoso. Eu não sei, é que agora eu tinha que ter impresso isso aqui, eu fiz as minhas anotações aqui, agora eu não estou deixando as próprias anotações. Mas aí, com base no Estatuto do Idoso e na Constituição Federal da Função Social da Propriedade, então ela acabou ficando no imóvel. Claro, ela deve ter né, pagando aluguel e tal, mas aí houve essa limitação no momento assim, que ele não pôde entrar no imóvel, o adquirente, porque se tratava de uma senhora de idade avançada, e ela tinha problemas de saúde também. Então, o doutor José Baroni Borges, aqui do TJ, é uma decisão de 2009, é um pouco antiga, mas que pode ser parâmetro, ainda mais agora que está sendo utilizado, falado muito em alta, o direito dos idosos, né, está muito em pauta. Então, realmente, é algo para se pensar também, que se a pessoa não quer ter problemas, assim, que possa ter esse tipo de alegação, é bom antes de ver de quem era o imóvel, né, que está se sim, arrematando, se pode entrar numa dessas situações, assim. Esse Tem é um muita tema gente. gigante para outra live, inclusive, esses leilões, tanto judicial como extrajudicial, o cuidado que tu tem que ter ao arrematar um imóvel, meu Deus. Porque às vezes o imóvel tem dívidas absurdas e tu chega lá para arremata e depois tu ainda fica no prejuízo de ter que ainda quitar essas dívidas. É verdade. Porque tem muitas pessoas que adquirem um imóvel e não têm cuidado para ver se eles têm dívida de condomínio. Às vezes, Isso, né, o imóvel não tem dívida de condomínio, mas tem dívidas trabalhistas do condomínio com também. certeza. Ai, desculpa. E também dá um problema isso. Então, são coisas assim que realmente têm que ser pensadas a fim de evitar problema, porque muitas vezes as pessoas, na hora da compra e venda, elas dispensam aquelas certidões tipo negativa de débito condominial, de débito tributário, IPTU. Tem que ver também se não há penhora porque tem Sim, casos aqui porque às vezes a pessoa compra e faz uma. Ai, desculpa aqui que eu. compra no entusiasmo Desculpa. ali, porque é leilão, tá barato, compra no entusiasmo, não faz essa due diligence que é muito importante fazer toda vez que tem imóvel, compra e venda de imóvel, é muito importante fazer isso, pegar todas as certidões, pesquisar, aí depois você tirar. Mas não, o pessoal se atira logo, sem ver e vai, e depois E vem acham todo que o a gente problema. está. E acham que a gente está com muita precaução, mas não. Tem que ter essas precauções, porque às vezes. E outra coisa que eu vejo, tem gente que não procura advogado, faz sozinho, e não olha nem a certidão a matrícula do imóvel, e às vezes aquele bem já está penhorado. Sim, e às vezes, olha só o que pode acontecer ainda. O pessoal, os construtores aí, não fazem incorporação imobiliária, às vezes o terreno nem é deles ainda, vendem esses lotes, essas construções, esses geminados, e aí quando tu vai lá, eles chegam com o problema já pronto para ti. Se eles viessem antes, se eles fizessem uma compra e venda direitinho, olha, se a gente conseguisse ajudar eles em todo o processo introdutório antes de eles realizarem a compra, ia ser outra coisa. Já vem com o problema que tu não consegue mais solucionar para eles. Às vezes, de tão enrolado que é. Com certeza, é isso mesmo que acontece. Não, e tem muitas vezes que o casal se separa e eles se separam e naquele momento eles só querem um divórcio e não fazem a partilha de bens. Eu sou contra isso, claro que pode, é possível, mas sabe por que eu acho que dá confusão? Dá confusão porque uns dizem assim, eu não vou pagar. Aí, sabe, um empurra para o outro o- a responsabilidade, ou diz que vai pagar e não paga, e aí o outro, sabe? E acontece que o tempo passa, a dívida vai acaba crescendo, e quando vê, eles estão com uma dívida de PTU que nem nenhum nem outro pagou e acaba perdendo. Exatamente, Então, exatamente. é bom fazer até no contrato pré-nupcial, às vezes, colocar isso aí em caso de.
de divórcio, como é que fica a questão do pagamento, se não for caso de divórcio, se não for feito a partir do momento do divórcio, como é que fica o pagamento dos tributos? Porque o fisco não quer ficar, vai ali, tá dele também, né? Então é muito importante, como a doutora Rita Pavone aqui coloca, que a importância de atuar preventivamente, é mesmo. Porque tem gente que não gosta desses contratos pré-nupciais, porque acham que são pessimistas, que estão prevendo que não vai dar certo o casamento. Mas é só, se não acontecer, é melhor, mas é bom ter essa prevenção para evitar conflitos mais tarde, né? Agora eu tô falando em casamento, em divórcio, eu me lembrei de um ponto. Se o marido ele era proprietário de um imóvel antes do casamento e o pacto era parcial de bens, e ele abandona o lar e a esposa fica lá. Cuidado, né? Porque se ele não reivindicar esse imóvel no prazo de 2 anos, ela pode fazer uma uso capião. Isso é mais outro ponto aí do nosso estudo. Muito bem lembrado que isso aí as pessoas não se atentam e perdem mesmo. Perdem mesmo, né? Porque esse usucapião, assim, quando um sabe lá, não é familiar, não é ainda muito comentado, e aí o pessoal deixa passar, né? E não se toca, né? Não tem conhecimento, não procura um advogado, não tem conhecimento, abandona o lar, deixa a esposa ali no imóvel, e quando vê, já foi o tempo. Ela pode fazer uma usucapião e adquirir a propriedade de forma originária. Pois é, de forma originária, nem derivada, né? Tem tudo isso, é verdade. E agora, então, nossa, é uma coisa bem comum mesmo. Eu falei do marido abandonar o lar, né? Mas pode ser o contrário. Todo meu exemplo pode ser o contrário. Claro, lembrando que às vezes muitas vezes a mulher abandona. Sim. E às vezes a mulher abandona por causa até de questões de violência doméstica e tal, né? Sim, mas exatamente. tem que organizar essa parte para não dar problema, não dar depois, ainda imagina, teve um problema de agressão e ainda perdeu um imóvel. Pois é, por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado com isso. Não dá para, tem que se prever mesmo. Agora eu achei a história do moradia do idoso, esse da posse do imóvel, o processo usou como base o artigo 230 da Constituição Federal e o artigo 37 do Estatuto do Idoso. E se alguém tem interesse em ler a íntegra do acórdão, é 700-3279-4612. E é esse aí que fala do idoso, né? A questão do idoso. E esse da ação de Pelotas, que eu falei que houve uma simulação, né? Em erro, a senhora essa, também é uma apelação cível, né? Que foi assim, ela fez um empréstimo pensando que era um empréstimo, na verdade, ela estava vendendo, ela pensou que fosse uma coisa tipo uma retrovenda, assim, que ela pudesse depois reaver, né? Aí, para quem tem interesse, achei aqui o número para ver a íntegra, né? É bem novo, esse é de 2019. É 700-809-35414. Tu vê, ela confiou, disse que eu era uma pessoa lá na cidade, lá de próximo conhecida e tal, mas é importante sempre procurar um advogado, que não pode, procura a defensoria pública, mas consulte, né, para não perder, não sair prejudicado. Claro. Mas da minha parte era isso, sobre ação reivindicatória, emissão de posse, está acabando o nosso tempo. Não sei se a doutora tem mais alguma colocação para fazer. Não, acho que eram essas as principais mesmo, principais assim, pontos que eu tinha para colocar, até com essas exemplificações para facilitar a todos, né, a compreensão, principalmente para muito bom. Aqueles não eram da área. E eu fico muito feliz com as pessoas que vieram nos prestigiar. Eu também, muito mesmo. Fico muito feliz. Se gostaram, comentem para seus amigos, para que as suas pessoas vejam essa live depois, que ela vai ficar gravada, né? É muito importante a gente divulgar conhecimentos e até se prevenir de possíveis como é que eu vou dizer,
incômodos, né? Porque se a gente tomar todas as precauções, porque é o que eu digo, né? É muito fácil a gente estar uma hora a gente pode ser proprietário, outra hora está adquirindo, né? É uma coisa assim que vai bem, que as pessoas podem ser assim durante a vida tá em vários polos da situação, às vezes também, por exemplo, se tu está alugando um imóvel, esse imóvel é arrematado por outra pessoa, pode conversar com quem arrematou, que de repente é um investidor que nem tem interesse. Exato, continua ali, ele nem tem interesse de morar ali, ele só comprou para investir mesmo. Então é importante essa informação, tanto para inquilino, para proprietário, para comprador, para adquirente, para todos, né? Que sempre é importante ter essas informações para resolver a situação da melhor maneira possível. Mas então, tá, eu agradeço a todos. Já está terminando nosso tempo aqui, faltar 8 minutinhos. E eu tenho que salvar essa live, senão o Instagram não perdoa. Mas então, mais uma vez, adorei falar contigo, agradeço muito a presença de todos, fico muito feliz contigo. Muito feliz de ter participado da live, agradeço a presença de todos aí que vieram nos prestigiar. Obrigada, doutora, foi muito legal a nossa conversa. Vamos dar sequência aí, vamos ver outros temas. Vocês mesmos podem nos informar, temas que têm curiosidade, temas que têm Isso, dúvida, ótimo. E a gente vem aqui conversar com vocês. Isso mesmo, coloquem interesse de pauta que vocês têm, que a gente se organiza e vai ser um prazer trazer essa informação para vocês. Com certeza. Então, até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite.